Garimpo ilegal. Garimpo ilegal. Parece ser um assunto que está acontecendo lá na Amazônia, lá no Mato Grosso, lá em outros lugares. É muito corriqueiro vermos falar nos principais jornais de TV, nas revistas, nas publicações da internet, das grandes mídias, falando sobre garimpo ilegal. Mas nós aqui de Três Corações, do sul de Minas, não imaginaríamos que esse problema estaria aqui, no nosso quintal, na nossa cidade. E o pior, o silêncio ensurdecedor do prefeito e do secretário de Meio Ambiente. Nem um pio. E já faz meses que as denúncias estão rodando pela internet de garimpo ilegal aqui na nossa terra. É sobre esse assunto que vamos falar hoje. Fique com a gente para já nós destrinchar esse vídeo. Fique aí. Parece uma coisa assim distante quando falamos de garimpo ilegal, de organizações criminosas que estão extraindo minério. E tem um cerveiro para baixo da estação de cota. Você vai assistir o vídeo, você vai ver ele falando aí. E você olha para você ver como é que tá as coisas. Nós não estamos tendo condição mais, meu amigo. Não sei como é que nós vamos fazer, entendeu? Eu agora vou fazer o seguinte, a hora que eu tiver um tempo eu vou na rádio. Eu vou pegar esses vídeos e vou mostrar para o pessoal da rádio. E vou pedir para eles, ver se eles anunciam para tomar providência. Cadê as nossas autoridades, cadê nossos prefeitos, cadê nossos vice-prefeitos, nossos vereadores. Sabe possível que eles não podem tomar providência nenhuma? Sabe possível que eles vão deixar tudo isso acontecer, acabar com o Rio, para depois eles quererem agir? Cadê o Sr. Dimas, que é amigo nosso, diz que tem muito conhecimento lá em Brasília? Como é que nós vamos fazer? Extraindo minério de ouro nos rios da Amazônia, no interior da floresta amazônica, no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, Bahia, né? Parece que está sempre longe da gente. Mas agora, gente, nós vamos falar de um assunto aqui, no nosso quintal, no nosso rio, no Rio Verde, onde garimpeiros vindos sei lá de onde estão extraindo ouro 24 horas por dia e desviando os nossos rios, usando mercúrio, contaminando a água, e a população está super preocupada com isso. E o pior de tudo, o silêncio do seu prefeito, o silêncio do seu secretário de Meio Ambiente, que inclusive é enteado da vice-prefeita. E há suspeita de que pessoas de dentro da administração do atual prefeito estejam envolvidas. Isso tem que ser apurado. Isso tem que ser apurado. As autoridades, a Polícia Ambiental, IBAMA, os órgãos de proteção ao meio ambiente têm agido, embora não tenham recebido muito investimento por parte dos governantes, eles fazem o melhor que pode, como você pode ver nessa reportagem da Rede Minas. Dá uma olhadinha. Exatamente, Pedro. Polícia Militar e Polícia Civil trabalham diuturnamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente já começa destacando a atuação da Polícia Civil, a Operação Impacto, que foi deflagrada nesta quinta-feira, na cidade de Miradouro, na zona da Mata Mineira. A Polícia Civil recebeu a informação de que uma organização criminosa estava colocando terror na comunidade local lá de Miradouro. Passou a fazer um trabalho de investigação de inteligência, identificou os integrantes dessa organização criminosa, que é acusada, Pedro, inclusive, de ter criado lá em Miradouro um tribunal do crime, onde praticava não só os homicídios, mas também torturas contra rivais ou pessoas que se opunham a essa organização criminosa que liderava ali o tráfico de drogas na região. Durante a ação, 7 pessoas foram presas, entre elas o líder da organização criminosa, e diversos materiais apreendidos. As investigações ainda seguem em andamento, porque, claro, a gente deve ter outras pessoas presas e cada vez mais a polícia saturando a criminalidade lá em Miradouro. Os criminosos chegaram, falaram que ia mandar, a Polícia Civil chegou e falou que não tem espaço para eles, por isso o Miradouro está em paz desde ontem, após essa atuação brilhante da Polícia Civil. Agora indo para outra região do estado, região noroeste, nós vamos para o Vale do Jequitinhonha, em Araçuaí, no Rio Araçuaí, na realidade. A Polícia Militar do Meio Ambiente deflagrou uma operação de combate ao garimpo ilegal. Essa operação ela foi deflagrada junto com o IBAMA, a Polícia Federal, a Agência Nacional de Mineração, também o SEMAD do governo do estado, entre outros órgãos que participaram. Ao todo, 14 dragas que estavam flutuando pelo rio, praticando esse garimpo ilegal, foram
queimadas e incendiadas. Nós estamos falando de mais uma organização criminosa, porque nós estamos falando de uma coisa muito bem estruturada. Por lá haviam máquinas que foram também destruídas ou por vezes apreendidas, geradores, equipamentos pesados que eram utilizados para poder fazer essa mineração de forma irregular. Inclusive, junto com essas pessoas que estavam ali, foram apreendidos materiais preciosos, como por exemplo o ouro que eles estavam retirando de dentro do rio Araçuaí. Isso daí provoca uma série de problemas ambientais, com destaque, eu já pontuo aqui, a questão das chuvas, Pedro. Quando chove, a calha do rio ela fica assoreada por conta desses trabalhos, o rio transborda, atinge comunidades, ou seja, quer minerar? Tem que fazer isso com fiscalização. Tem que fazer isso da forma correta. Não é simplesmente indo para a beira de um rio e fazendo esse trabalho, danificando a nossa natureza e, mais do que isso, trazendo prejuízo para outros moradores em períodos de chuva como esse, que não tem a menor noção do que está acontecendo para cima no rio. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais tem feito um combate intensivo contra garimpos ilegais. Mas ainda não está sendo o suficiente. Nós precisamos que haja denúncias, nós precisamos que haja investigação, porque isso é muito grave para a nossa população. Contaminar a água do rio, aonde a mesma água é tirada por uma companhia chamada Copasa, que tira a água destes rios para a população. E você, meu amigo, que está aí achando muito fortão, muito esperto, muito machão, você está tomando, sabe o quê? Além de agora o mercúrio, você pode estar tomando também hormônio feminino e também agrotóxicos que desce das enxurradas, das fazendas, tudo cai no rio. E por que você deve estar bebendo? Talvez você esteja falando, não, mas a Copasa limpa a água. Pois é, meu amigo, mas qual que é o nome da Copasa? A Copasa chama Companhia de Saneamento Básico. Básico. Você sabe o que é básico? Por exemplo, você vai comprar um carro. Tem um carro completo e tem um carro básico. O completo vem com banco de couro, som de fábrica, alarme, ar-condicionado, vem até o que não deve. Mas agora, o básico não. O básico tem 4 coisas que ele precisa ter. Você tá entendendo? Ele precisa ter as rodas, o chassi, os bancos e a lataria. Né? O motor e a lataria. Então, aquilo que é necessário para ele ser chamado de automóvel. Então, ele é básico. A mesma coisa é o tratamento de água da Copasa. 95% da água fornecida pela Copasa é usada para limpeza. Você acha mesmo que a companhia está interessada em fazer uma purificação total da água? Não. Pode estar chegando na sua casa hormônio feminino, né? Porque tudo que nós mandamos para o rio, essa Copasa vai lá e tira. O que ela limpa? Ela limpa os problemas biológicos. Os agrotóxicos, por exemplo, usados nas fazendas, quando chove, onde que ele cai? Cai no rio. Cai no rio. Certo? A Copasa tira todo esse agrotóxico? Não tira. Porque o tratamento dela é básico. Isso pode estar chegando na sua casa. E agora temos um problema ainda maior. Mercúrio. Dos garimpos ilegais. Que precisa ser combatido urgentemente. Não podemos aceitar esse tipo de prática aqui em Três Corações. Garimpo ilegal é crime. É crime tipificado na Lei 9.605 de 1998. Mas, infelizmente, meus amigos, eu tenho que informar a população que o porquê que essas pessoas enfrentam a legislação, enfrentam tudo isso. Por quê? Porque às vezes compensa. Sabe qual que é a pena dos crimes ambientais? É de 6 meses a 1 ano. E nem é de reclusão, é de detenção, ou seja, raramente essas pessoas vão presas. Raramente eles vão presos. E mais a multa. Que muitas vezes, na maioria das vezes, nem pagas, nunca são pagas. E depois de 5 anos a multa caduca. E fica por isso mesmo. Você entende? Então é por isso que essas pessoas enfrentam o sistema, enfrentam as leis, enfrentam tudo. Por quê? Porque elas sabem que não tem punição, não tem uma punição pesada sobre esse assunto. Então elas vão cometendo os crimes, acabando com a fauna, com a flora, desviando o curso do rio, matando os animais e também causando doenças e morte entre as pessoas, as populações que precisam dessa água do rio para a sua sobrevivência. A maioria das pessoas não tem condição de comprar água de galão para tomar em casa, para beber. Elas consomem a água que chega da torneira. E essa água que chega da Companhia de Saneamento Básico, da Copasa, nem sempre ela está apropriada.
ela não está apropriada para você tomar. E muitas vezes a prefeitura nem controla a qualidade da água, talvez, sei lá, intencionalmente. Seria? E por que o silêncio diante de um assunto tão sério quanto esse? Qual o problema? Qual a dificuldade, senhor secretário de Meio Ambiente? Senhor Rogério Rivello? Qual a dificuldade? Qual a dificuldade, senhor Dimas Abraão, de vir a público e prestar esclarecimento à população? Isso está ligado diretamente com a vida das pessoas. Com a vida das pessoas. E vai ficar por isso mesmo? Não podemos aceitar. Exigimos, a população exige explicação e que tome as providências para tirar do nosso leito aqueles que querem fazer da nossa vida um inferno. Que é isso que os garimpos fazem. Não podemos aceitar isto. Diz que a polícia foi lá, até nesse próprio vídeo, fala que passou o drone lá e foi bom. Passar o drone não adianta nada. Isso não adianta nada. Tá lá a balsa, tá lá as coisas. Tem que fazer essa operação como a gente viu aí nesse vídeo aí dessa emissora que a gente acabou de ver. Então, exigimos explicação. E para você que acompanha o nosso canal, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, fortaleça o nosso canal. Que aqui nós procuramos dar voz àquilo que é feito nas sombras. Muito obrigado, curta, compartilhe os nossos vídeos e até a próxima.